Mesmo quando tudo pede um pouco mais de calma, até quando o corpo pede um pouco mais de alma, a vida não para. Lenine, paciência. Diego, quem é você? Porra, pegando o gancho de Lenine, né? Essa música é boa pra um cacete. Pensando em paciência, né? Meio um gancho da paciência, talvez um cara que tem uma dificuldade de ter paciência pras coisas, né? Eu fico pensando, pô, paciência, esperar, né? Uma dificuldade de esperar. O corpo às vezes pede, né? É uma coisa meio maluca. Mas eu viajei um pouco, que eu não esperava ouvir uma frase de Lenine agora. Quem sou eu? Eu acho que a gente pode falar sobre quem é a gente, e eu vou falar, acho, de um ponto de vista atual, né? Um ponto de vista de hoje, da minha terapia que eu tô fazendo. Né? Fazendo terapia, eu acho que isso é importante. Eu acho que hoje eu sou um cara que tô em processo de cura, tô em processo de cura, tô em processo de reencontro, e quando eu falo reencontro, é um processo de reencontro com quem eu sou e do que eu gosto, né? É um processo de questionamento também. Eu acho que eu tenho passado por muitos processos de questionamento também. Então eu tô numa fase em que eu tenho questionado muito o que é ser masculino e minha masculinidade. Isso é um processo que, então, hoje eu sou um Diego que é questionador, um Diego que tem se reconstruído de dentro mesmo e trabalhado isso em terapia para buscar esse equilíbrio, né? O processo de cura, acho que tem isso também, né, Eric? Sim. Processo de busca de equilíbrio mesmo. E como que você está revisitando a sua masculinidade? Como que você está curando isso? Eu acho que não é uma questão de cura da masculinidade. Quando eu falo de processo de cura, eu tô falando de um processo particular mesmo. Eu acho que eu tava psicologicamente doente há algum tempo atrás, né? Muito doente. Com uma ansiedade crônica, com dificuldades de enfrentamento. Eu sempre tive muita dificuldade de enfrentamento, em enfrentar pessoas. Então eu tô passando por esse processo de cura e compreensão por que eu não enfrento. Mas eu acho que eu tenho passado por esse processo gostoso, sadio, de questionar a própria masculinidade, de pensar o que é ser masculino, o que é gênero, o que são essas coisas. Porque eu sempre fui visto e, né, apontado e me entendo como uma pessoa que tem uma energia feminina. E a gente, por mais desconstruído que seja, né? Eu e você, homens, a gente pode ser mega desconstruído, né? Desconstruidão, os caras não sei o quê, mas a gente é atravessado por uma cultura. E essa cultura, quando nos atravessa, ela cobra, né? É uma espécie de cobrança do que é ser masculino, do que é ser homem. Então eu tenho uma esposa que é muito ligada em movimento feminista, em feminismo, então eu aprendo muito com ela sobre isso. E percebo que quando a gente vai falar sobre o que é ser mulher, a discussão está extremamente avançada, né? Quando a gente vai falar sobre o que é ser mulher, quando elas discutem sobre isso, o que é o papel do feminino, o que é feminilidade, se feminilidade é uma coisa de fato ou não é. E eu até faço uma brincadeira, a gente ainda tá medindo o tamanho do pinto, né? Quer dizer, enquanto as mulheres estão numa discussão que eu acho que é muito, muito sadia, muito mais avançada, a gente tá muito pra trás. E eu tô nesse processo de questionar o que é ser homem mesmo, o que é o masculino e por que as pessoas me leem como feminino, né? E eu nunca tive problema nenhum em ser lido como feminino. Pra mim tá tudo certo. Sempre fui essa pessoa mais feminina. Aí assim, eu sempre acho difícil compreender de onde vem a leitura do feminino. Por que me leem? Isso, por que me leem dessa forma? Se é pelo meu gestual, se é pela minha forma de falar, se eu não vou falar do esmalte, porque eu acho que o esmalte já é uma coisa que as pessoas podem fazer essa leitura. Mas da onde vem, porque não seria só falando do esmalte aqui, mas é uma leitura que as pessoas já deram pra mim, né? Mas se eu não tivesse ele e não usei por muito tempo, também continuava tendo essa leitura. Então a minha pergunta sempre é: de onde vem esta leitura? Que sinais eu dou? E enquanto isso, questionar o que é esse masculino mesmo, né? O que eu não me importo com isso, eu acho que pra mim tá bem resolvido. E você tem uma tese nessa resposta? Você tem algo que responda a isso hoje? O do porquê você acha? Cara, não sei.
eu sempre fui mais delicado, assim, desde criança. Sempre fui uma criança muito chorona, delicada, sensível. E daí a gente percebe que estes comportamentos, né? Sensibilidade, choro, afetividade, são lidos como femininos. Eu não tô dizendo que eles são, né? Femininos. Mas são lidos como... Mas eles têm uma leitura feminina, né? Eu acho que o que tá ligado ao masculino tem a ver talvez com força, virilidade, poder, sei lá o que é lido como masculino necessariamente. Mas como eu tenho essas características, então assim, eu sempre tive extremamente cuidado e zelo no tratar das pessoas. Isso é um princípio meu, assim. Teve um cara que, uma vez eu saí de uma empresa, fui me despedir das pessoas, ele falou: Diego, mestre da educação, rei da educação, muito bom conviver com você. Porque eu sempre tive muito zelo mesmo pra tratar com as pessoas. E talvez isso seja lido como feminino, né? Sensibilidade talvez seja lida como feminino. Expressividade talvez seja lida como feminino. E eu fico me questionando, pô, que merda que é ser masculino? Isso que eu ia falar, né? É mal educado, é insensível e inexpressivo, né? Esse é o homem, né? Exatamente. Essa figura masculina que a gente quer ter e quer construir, eu não tô afim, né? Eu não tô afim. Teve agora o final da Copa do Mundo e teve o show daquela banda que eu acho que é BTS. Que são... Eu não sei se são coreanos, acredito que sejam coreanos. Acho que sim. Acho que são, do né? K-pop, né? Do K-pop, isso. Sim. E, pô, fizeram a apresentação deles lá. E é uma influenciadora, uma mulher bizarra, assim, ela falou, nossa, ela insinuou que o que está acontecendo com os homens hoje em dia, olha que perigo, né? Esses homens estão mais sensíveis, estão mais delicados, onde é que foi parar a testosterona ou a masculinidade, como se isso fosse o grande problema da humanidade realmente é o show do BTS, né? Então, isso me faz questionar, caramba, mano, que masculinidade, mas eu tô muito fora dessa masculinidade, procuro estar, né? Falo, mano, se masculinidade é isso, obrigado, falou, até a próxima. E eu acho que quando você começa a falar, me vem isso esse processo de, não é só de redescobrir uma masculinidade, mas de reescrever essa masculinidade, né? Porque ok, é uma masculinidade sensível, é uma masculinidade expressiva, é uma masculinidade que pode ser educada, né? E ainda assim, é uma masculinidade, né? Exato. Que talvez seja essa lógica que você traz, né? Que as mulheres talvez nessa discussão do feminino estão muito mais avançadas, enquanto a gente vai discutir a masculinidade de uma forma muito ultrapassada, ou mesmo, né, esdrúxula, né? Que é isso que você fala do tamanho do pau, ou tem o pau, não tem o pau, e o que é isso, né? E é isso que define ser homem, né? Exato, eu acho que quando a gente começa a bagunçar um pouquinho e a cavocar a questão de gênero, que é uma questão que eu sou assim, apaixonado por estudar, por ver essas questões, você começa a ver que quando você trabalha isoladamente uma ou outra característica, você não consegue identificar necessariamente o que é da masculinidade ou o que é da feminilidade. Eu não consigo identificar, né, esse tipo de coisa. Eu até falei com um sexólogo algum tempo atrás. Eu não lembro exatamente da estatística, mas eu lembro que ele ele citou um estudo que falava sobre o ser sensível, né, o quanto certas coisas afetam as pessoas. Então foi feita uma pesquisa com metade homens, metade mulheres, e tinha algumas questões. E essa pesquisa mostrou que se você fosse buscar do ponto de vista da sensibilidade, ou do quanto as coisas afetam você do ponto de vista sensível, se você olhasse, porque você não sabia quem respondeu era homem ou mulher, então, se você olhasse a amostra, era impossível identificar qual grupo era qual. Né? Você conseguia identificar o grupo masculino se a resposta fosse, eu não uso maquiagem, sei lá, coisas assim, sabe? Mas quando a gente fala do humano, né, do ser humano por trás daquela resposta, e você pega questões da alma, da sensibilidade, elas eram indistinguíveis entre os dois grupos. E então eu questiono, né, porra, papel social ou esse papel do homem extremamente construído, né? Extremamente construído, né? Eu acho que... Eu lembro da frase do Enem que gerou polêmica algum tempo atrás. Simone de Beauvoir sendo citada numa frase do Enem dizendo que algo como a mulher não nasce mulher, ela é construída mulher, ou ela se torna mulher, né?
E eu acho que, independente, a gente aprende a ser homem, aprende a ser mulher. E se isso te agrada, pô, que bom pra você. Mas se esse conceito te incomoda, aí você tem que desaprender pra aprender a construir uma nova forma de ser homem ou de ser mulher, né? Não, e eu acho que aí você também tem essa lógica do processo que é essa reconstrução, né? Que é isso que você está falando, que é isso que você está trazendo. E que talvez, como todo processo, tem uma desconstrução para até ter uma construção, né? E aí como é se desconstruir, né? Como que está sendo esse processo de desconstrução e entender isso me serve, isso não me serve, né? Isso faz sentido, isso não tem o menor sentido, né? Esse processo para mim tá na terapia. Tá muito na terapia. Eu acho que eu tenho conversado muito sobre isso, eu tenho conversado até com minha esposa com relação a algumas questões sobre como essas, né? Qual é o papel desse feminino? E se a leitura for da feminilidade em mim, tá tudo bem também, porque se essa é uma palavra que cabe nesse conceito, para mim tá tudo certo. Bem. Essa semana, isso é muito louco, né? Porque essa semana passada, retrasada, algumas coisas assim, eu tive duas situações curiosas. Uma situação curiosa, que eu tava lá embaixo, aqui na frente do prédio, e um cara chegou e falou assim, sei lá, tava trocando ideia com ele, sabe que as pessoas que chegam, trocam ideia de qualquer... Ele falou, pô, e esse esmalte aí? E por que você usa? E eu fiquei pensando, essa é uma pergunta que não seria jamais feita a uma mulher, né? Dificilmente seria feita a uma mulher. Eu falei, eu acho bonito. Ponto, né? Simples assim. Simples desse jeito, né? E teve uma outra situação, semana retrasada também, que me chamou a atenção. Eu tava fazendo uma reunião com um rapaz, e esse rapaz, ele é especializado em aplicar tecnologia dentro de empresas. Então é uma reunião para falar sobre negócio. E ele falou assim, você é um cara feminino, né, Diego? Sim, né? Assim, né, no meio da conversa, enfim, levou-se a uma lógica em que ele falou isso. Eu falei, cara, acho que eu sou assim, tá tudo certo. Então, eu acho que essas situações, né, hoje me falaram aqui, Diego, o meu marido achava que você era gay, né? E olha que eu acho que interessante, né? Porque a feminilidade está linkada necessariamente à sexualidade, na nossa mente, culturalmente falando mesmo, né? Sim. Não acho que é preconceito nem nada, eu acho que é cultura, né? E eu acho que pode estar ligada, né? Porque eu acho que o gênero não está ligado necessariamente à sexualidade. Eu acho que a gente poderia debater muito sobre isso, né? Porque muita gente fala que não, gênero não tem nada a ver com sexualidade. Eu acho que depende, mas nesse caso eu acho que não mesmo. Então, essas circunstâncias têm se repetido ao longo desses últimos dias e eu falo, poxa, o meu questionamento sobre o meu posicionamento sobre o que é ser masculino tem refletido mais, né, nos últimos tempos. E esse cara que conversou comigo essa semana passada, que perguntou do meu esmalte, ele falou assim, mas você não tem medo das pessoas acharem, julgarem, né? Porque vamos falar a verdade, eu tenho uma empresa, eu trabalho com um público conservador também, né? Também tenho esse público na minha empresa. Mas eu penso, e daí eu me lembrei de uma frase, sei lá se é um britânico, não tenho a menor ideia do nome do cara, mas é uma frase famosa que fala que nunca é caro o preço que se paga por pertencer a si mesmo. Um britânico, sei lá qualquer. Tá. Britânico famoso. Eu acho essa frase do caralho, sabe? Porque assim, ok, existem pessoas que podem me olhar, podem me acessar e falar, cara, não tô afim. Se essa pessoa me vendo e me conhecendo, do ponto de vista profissional até, tem essa postura, cara, que bom. Se afasta mesmo, sabe? Eu acho que o pertencer a mim mesmo vale mais, sabe? Não é esse negócio, não é esse cliente mais conservador que vai fazer diferença. No meu negócio. Claro. No meu negócio. Perfeito. Talvez se eu trabalhar, sei lá, com um banco, e nem isso, sei lá, com algum negócio muito. Sim. Acho que nem assim, talvez. Então não me interessa. Sim. Né? Eu não tenho me interessado. Se pertencer vale mais. Eu acho que pertencer vale mais. Eu acho que pertencer a si mesmo vale mais, né? Questionar se vale mais, né? E até juntando isso que você está falando com essa ideia de sim, sou masculino, sim, sou feminino. E é isso. Acabou. E gosto, eu acho bonito pintar minhas unhas e é isso. Acabou. E eu acho que tem uma questão até que é uma questão semântica também. Porque quando a gente fala masculino e feminino, a gente tá colocando, tá carregando de significado essas palavras porque a gente tem. Mas eu não sei nem se é isso necessariamente, entendeu? Não sei nem se é isso. Se essas palavras são palavras, né? Exatamente, claro. São palavras. É uma questão que talvez às vezes pega na semântica. Claro. Né? Porque
quanto mais a gente, como eu falei, quanto mais a gente cavoca, menos a gente encontra o que é feminino e masculino. Né? Eu acho que menos a gente encontra coisas pontuais sobre o que vem a ser isso. Né? Então a gente fala, o que o homem pode fazer? O que a mulher pode fazer ou não pode? Cara, se você for pegando frigir dos ovos, velho... Não é isso, né? Não tem isso, né? Não é sobre cara. isso, né? Não é sobre isso, né? Não é exatamente sobre isso. É. E daí que a gente vê como isso é socialmente construído, culturalmente construído, e que a gente pode tranquilamente questionar isso e tá tudo certo, e bora questionar. E isso não significa que eu não me vejo como homem, que eu não seja uma pessoa cisgênero. Né? Eu acho que... E esse samba, eu acho muito legal. Essa mistura, essa confusão na cabeça de alguns talvez possa ser interessante. Olha que eu nem lá sou uma pessoa muito confusa do ponto de vista de gênero. Porque eu já conheci pessoas que realmente davam um nó na cabeça das pessoas. Assim, eu tenho, a minha esposa falou que ela conheceu um aluno que era um aluno e que deu um nó no cérebro dela porque ele queria ser chamado de aluno, menino e tal. Mas o visual era feminino, né? E eu falo, pô, que legal, eu acho isso do caralho, né? Um questionamento, o que é ser, o que é estar e o que é expressar-se do ponto de vista de gênero, eu acho bem interessante. Então, e eu não tenho medo. Ah, mano, bora. Sabe, bora. Não tem que ter esse receio. Né? Que de novo, essa ideia de se pertencer vale muito mais. Essa ideia de, sim, eu sou isso e pode ser confuso para você, mas para mim não é confuso. Para mim eu entendo desta forma e é assim que ao longo de uma vida eu me construí. Esse é o meu processo, é assim que eu entendo o meu mundo. Sim, né? sim, claro. sim. E é assim que eu vou me relacionar com as pessoas. Claro. E a gente vai acabar aproximando o que a gente quer aproximar, claro. Né? Porque naturalmente as pessoas que estão dentro dessa... Não vou dizer que estão dentro dessa esfera, mas que estão dentro de uma esfera de que não tem problema com isso e que tá tudo certo. E eu acho que é uma esfera de maturidade social, talvez. Vamos acho que essa é uma boa palavra. Maturidade social é boa, né? Eu inventei agora. É uma boa palavra. É uma boa expressão. É uma boa expressão, né? Maturidade social. Então, dentro dessa maturidade social, tá tudo certo, né? Tá tudo certo. São pessoas com as quais eu quero me relacionar. E eu acho que essa lógica de conviver, se relacionar, né, estar junto, e é isso mesmo, eu acho que é uma maturidade, né, que a gente precisa, como sociedade, desenvolver, e eu acho que ao falar disso, a gente dá um passo cada vez maior em direção a isso, né, poder discutir isso, né. Sim, com certeza. Falar abertamente disso, questionar abertamente disso, e talvez até isso faça com que a gente avance nessa discussão sobre... o que se é, né? Que é o começo da nossa conversa, né? Quem é você? Porque é disso que a gente está falando. Exatamente. Poder, quem sou eu? Sou esse, né? Sim, e eu sou uma pessoa... Eu estou sendo esse, né? Eu sou uma cria dos anos 80, né? Apesar da minha infância ter sido basicamente anos 90, né? Eu nasci em 84. Sim. Mas a gente pega um recorte de 84, dos anos 80, né? Porque muita gente fala que essa discussão... sobre o que a gente tá falando aqui, ela surgiu agora, e não sei o quê. Pô, pega lá o recorte dos anos 80, cara. Pega David Bowie, sabe? Então, assim, você pega... Eu acho que os anos 80, eles são uma lupa espetacular. Eu acho que depois dos anos 90 ali ainda tem uma cafonice que eu sou apaixonado, mas essa mistura de gênero tá muito latente nos anos 80, né? Quando você vê cantores e cantoras que se maqueiam e que usam... Nossa, é uma década que eu acho muito rica nesse sentido, né? E, e que agora, de repente, chega lá os BTS e que também, caras, querendo ou não, eles estão questionando o gênero. Né? Querendo ou não, eles estão questionando o gênero. E, puta, que do caralho. E é isso, talvez, né? Talvez esse comentário, né, da apresentadora é assustada com isso, mas, como assim, né? Porque é exatamente isso, né? Eles estão falando talvez de uma sensibilidade, eles estão dançando, eles estão se expressando, que é tudo isso que a gente entende, isso não é masculino. Não, isso é masculino. Também. Né? E tá tudo certo, voltando nessa lógica, né? Claro. E também o cara da roça... Também é o masculino, também é o feminino, também, porque também tem a mulher da roça. Claro. Quer dizer, é isso, não é o fazer. Claro. Não é o fazer, cara. Não é o fazer. Perfeito. E eu pergunto, o que é, cara? Claro. O que é? Eu não sei. Perfeito. O que é? E você falou, né? Você nasceu em 84, né? E a tua infância foi ali nos anos 90, né? Me conta um pouco disso. Me conta dessa... Cara, anos 90 a gente... Eu vejo assim, a gente vê os vídeos dos anos 90, né? Propaganda dos anos 90. Adoro assistir essas coisas. Canal 90, eu sou fã do Canal 90 no YouTube. E, cara, foi uma infância... Eu acho que foi uma infância típica
do privilégio de ter nascido em meados de 80. Então, sou um millennial, né? Tenho esse, eu digo que isso é um privilégio, né? Porque quem nasce depois já nasce na tecnologia, quem nasce antes nasce um pouco longe dela, né? Então, o millennial tem essa vantagem de conhecer o mundo analógico e entender o valor da relação analógica, humana, contactual ou do papel e da caneta, mas também teve tempo de se adaptar à tecnologia. Então a minha infância, ela foi muito infância de brincar na rua, foi infância de videogame também, mas foi infância de esconde-esconde, de subir em árvore, de andar de bicicleta, de sair na rua. E isso é uma coisa que eu não sei se existe. Eu não sei, eu não tô dizendo porque assim, não quero se parecer aqueles velhos saudosistas que falam, porque não tem mais isso hoje. Não é essa a ideia. Sim. Talvez tenha, né? Sim. Mas eu não tô convivendo com crianças hoje para dizer se existe ou não. Mas eu posso dizer do que tinha na minha. Na minha existia uma segurança do pai e da mãe deixar a criança brincar na rua, né? E, putz, isso era muito legal. A gente tinha... Nossa, eu andava pelo bairro inteiro quando era criança, assim. Isso é uma coisa que era muito massa na infância, assim. Então, as lembranças de infância são muito lembranças de brincar na rua, de brincar na casa do primo, de viajar, sabe, de ter essa que massa essa infância desconectada também, sabe? Que massa, sabe? Eu não tenho a menor noção do que é ter uma infância conectada, mas eu não tenho essa... O Renato Russo falava que todo adulto tem inveja dos mais jovens, né? E eu acho que ele tem razão, porque a gente tem saudade da nossa juventude. Mas essa inveja da conexão eu não tenho, cara. Eu não tenho. Eu vejo que o mundo desconectado tinha uma legitimidade de relação entre pessoas que eu acho que ela é mais difícil de ter atrás de um WhatsApp, sabe? Eu acho que ela é mais difícil de ter atrás de um WhatsApp, de um Snapchat, de um... sei lá o que a juventude está usando, Reddit... sei lá o que eles estão usando, Discord, que eu acho que é mais difícil. Sim. Eu acho que é mais difícil. E não que não exista relação hoje, gente. Claro. Eu acho que existe. Sim. Eu acho que tem, né? Mas é diferente. É diferente. É diferente, né? E isso que você fala que hoje você também usa a tecnologia, né? Você é um cara da tecnologia também, né? E é interessante poder perceber esse processo, né? De assimilação, de aproximação com a tecnologia ao longo dessa sua vida também, que é bacana de falar disso também, eu acho, né? Eu acho que sim, eu acho que é um processo de transformação. Eu sempre fui muito nerdão, assim, eu sempre fui muito nerdola, sempre fui apaixonado por videogame, e até hoje eu sou o cara que teve muito videogame na vida, sempre comprou as últimas coisas. Eu sou apaixonado por videogame, sempre fui muito ligado em tecnologia, e tecnologia também, né? Mas o fato de conhecer a importância do desconectado tem me pegado também. Então, assim, eu sou um cara que gosta de tecnologia, apesar de tudo isso que eu falei, já fui muito mais tecnologicamente viciado, né? Então, de não estabelecer contato com as pessoas, estou num lugar e de repente estou no celular. Hoje eu já me policio um pouco mais, por exemplo, hoje quando eu tô com a minha esposa, eu deixo o celular carregando lá na puta que eu pariu, pra ficar longe mesmo. Pra ter uma distância. Claro. Então esse é um exercício, e isso foi exercício, cara. E talvez exercício. Isso que você fala desse processo de cura, né? Esse processo terapêutico, né? Que também é algo que, pera lá, tô me perdendo nisso, né? Como que eu consigo estar mais conectado aqui, ou desconectado para estar mais conectado aqui também. Sabe que eu acho que tem a ver também, Eric, com o amadurecer. E daí o amadurecer no sentido de crescer, né? De crescer, de entender que nada nesse mundo é urgente, em que eu não preciso estar ligado nas últimas coisas, eu não preciso estar com a informação na ponta da língua. Então, hoje, tem muita coisa que o pessoal me pergunta, você viu lá o que aconteceu com o fulano? Eu falo, cara, não vi. Não vi, não sei. Puta, que bom, cara, que bom que eu não fiquei sabendo. Alguma coisa eu fico, né? A gente acaba ficando, porque eu sou o cara que fica assim, TikTok muitas vezes. Mas bem menos do que estava antes, bem mais do que eu acho que é saudável. E daí eu digo assim, tornar-se este adulto, né, esta pessoa, talvez eu esteja saindo da adolescência, Eric. Boa fala. E sabe o que você vai falando, Diego? Me fica essa coisa de que o teu amadurecimento pessoal nesse processo, que é isso que a gente tá falando, isso que eu tô escutando,
também tem uma relação com esse amadurecimento que a gente falou na tua expressão, amadurecimento social também, né? Sim, a gente precisa amadurecer individualmente e a gente precisa amadurecer enquanto sociedade, né? Sim. Eu acho que esse é um bom caminho, né? Esse que é um caminho da gente poder, enquanto sociedade, sermos melhores também, né? E passa pela gente, né? E como promover isso, né, cara? Claro. Como é que eu promovo isso aí? Isso, né? Nas minhas relações, nas pessoas que eu tô próximo, que eu cuido, nas minhas conexões, né? Com certeza. Eu acho que a promoção disso é muito importante. Eu acho que tá no exemplo, né, cara? Claro. Eu acho que tá no exemplo. Ser maduro socialmente. E daí, assim, que merda é essa, né? O que é ser maduro socialmente? Mas, assim, ter maturidade, crescer... talvez a maturidade seja como a linha do horizonte, né? A gente vai em direção a ela, mas nunca chega, né? Então, o que é esse processo, né? E se a gente está preocupado com isso, né? Com amadurecer, com respeitar as pessoas, com o ser honesto, com tudo isso, se a gente está nesse processo, a gente não precisa propagar nada disso, porque nós somos o próprio exemplo, né? As pessoas se contaminam por nós, né? E daí que eu acho importante também a gente entender que a gente é contaminado pelos outros também, né? Então é muito importante ter a terapia em dia para a gente entender o que é contaminação alheia, o que é meu, né? O que é do outro. O que é do outro. Que são dos outros. E o que do outro me afeta que eu não tô afim. Para eu poder... obrigado. Tchau, benção. Né? E você vai falando isso, vai me também ocorrendo que essa lógica de atenção, né? Eu preciso estar atento, né? Eu preciso estar atento o que acontece comigo, o que acontece com os outros, eu preciso estar atento a tudo isso, né? Tem uma lógica de atenção e a gente muitas vezes vive numa sociedade onde a gente tem uma dificuldade muito grande pelo excesso de informação de estar atento, né? Eu acho que sim, e eu acho que essa atenção, ela não precisa ser uma atenção ativa no seguinte sentido de que eu estou com as pessoas, eu preciso estar atento. Mas eu acho que essa atenção pode ser a atenção da reflexão. Né? Que no meu caso eu trato em terapia. Tá bom. Então, que é o rever, né? O revisitar, o falar sobre. Então, eu estou falando sobre, estou revisitando, estou revendo e disso eu tiro conclusões. Então, naquele momento eu não tinha atenção, né? Naquele momento em que a vida estava acontecendo, eu estava reagindo à vida, né? Mas quando a gente pega uma terapia, pega alguém, ou sei lá, se não for terapia, que sei lá, tem gente que vai até pro ChatGPT, mas que seja um momento de reflexão para que você revisite, né? Para tentar ser uma pessoa melhor e questionando o que é o melhor também, né? E você vê que eu sempre dou reticências, né? Que eu falo, você é uma pessoa melhor, mas eu quero ser melhor. Quer ser melhor? Exatamente, né? Claro. Eu quero ser melhor, eu quero ser uma pessoa madura, mas o que é isso? Eu também não tenho a menor ideia de que seja ser maduro. De novo, as questões semânticas também, né? Porque a gente vai nisso também, né? Exato, eu acho que passa pela semântica, não tem muito jeito, assim, né? Se a gente começa a aprofundar, você acaba passando pela semântica, mas eu acho que isso na minha cabeça faz um pouco de sentido. Perfeito. Né? Que bom. E faz sentido. Faz sentido. Você gostaria de me perguntar alguma coisa? Eu gostaria de saber, Eric, se na tua vida você já questionou essa questão de gênero, de o que é ser masculino, o que é ser feminino, e se o papel do homem, o papel do ser homem, como isso te atravessa? Acho que sim, e acho que cada vez mais eu venho, assim como você, questionando isso, né? Eu sou pai de 2 meninas, e constantemente eu vou me perguntando, tá bom, qual é o meu papel enquanto homem nessa criação? Qual é o meu papel enquanto pai delas nessa criação? Né? E muitas vezes até sendo atravessado por essa lógica cultural de que, eu sou muitas vezes um limite, eu sou um colo, eu sou um porto seguro, como tanto eu quanto a minha esposa, mas qual é esse papel que eu ocupo enquanto homem nessa relação? Como o masculino se presentifica nisso? Né? Porque eu também muitas vezes me entendo mais sensível do que outras pessoas, eu também me entendo mais educado que outras pessoas, mais polido talvez, mais cortês com algumas coisas, com essas marcas talvez de que não são muito masculinas, mas ainda assim podendo ser masculino, né? Ainda caindo um pouco nessa dicotomia, né? Masculino e feminino, e tentando integrar mesmo, né? Tentando entender, tá bom, eu posso ser masculino, eu posso ser feminino, eu posso ser homem nessa história, eu posso, né, ter um papel nesse sentido na criação delas e na minha relação com a minha esposa, na minha relação com meus amigos, nessa lógica de conseguir ser um exemplo de uma masculinidade diferente,
né? Muitas vezes a gente tem um exemplo que até acho que é um ponto importante, assim, essa coisa do masculino como agressivo, como violento, sim. né? O homem que ele que é isso que a gente estava até comentando, essa coisa do o que grita mais alto, e que às vezes isso me pega também. Às vezes eu me vejo nesse lugar de, ei, pera lá, eu não preciso aumentar minha voz, mas eu já estou aumentando a minha voz. Pera lá, abaixa, acalma. Mas o quanto isso é difícil, até por conta dessa lógica minha, mas também por conta dessa lógica cultural, né? Então, às vezes, num trânsito, às vezes com um desconhecido, e que você cresce e você fala, ei, por que você está fazendo isso? Né? Ou com um mal feito, com uma coisa errada, você cresce e você, ei, calma, respira, porque a gente também tem um processo que eu também venho desconstruindo e repensando, acho que não sei se é só desconstruindo, mas é repensando, eu gosto dessa tua expressão, né? Revisitando, né? No sentido de qual é o homem que eu quero ser, né? E que às vezes eu não consigo sempre ser o homem que eu quero ser, né? Nas minhas relações. Então talvez seja um pouco isso que eu venho fazendo também, né? Tá, hoje não deu, mas amanhã eu posso tentar. Hoje fui tomado por um lugar que talvez não é legal, né? Senti raiva em excesso ou falei alto demais e não quero isso. Acho que isso não é legal. E revisitar isso, e repensar, e tentar fazer isso de uma outra forma, né? Também entendo que não tem uma resposta, assim, eu não sei, né? Eu realmente não sei, né? Mas eu venho tentando, que eu acho que isso talvez mais ativo de pensar sobre isso, e tentar mudar isso em ação, tentar mudar isso nas relações, né? Esse homem diferente. Porque se você pensar que a mulherada questiona há muito tempo, por exemplo, a submissão, né? Então, a submissão vista por muito tempo como uma coisa feminina, e a mulherada fala, amigo, não, obrigado, não tô afim. Não ou estou afim, e beleza, mas ela é questionada, né? Então a gente também pode falar assim, essa agressão, amigo, obrigado, mas essa eu tô fora. É isso. Né? É eu isso. acho que esse lugar, esse questionamento, é isso, claro. É isso. Sim. Mas eu entendo que não é algo simples, não é algo fácil de falar, não é algo fácil da gente mudar, mas é algo necessário. A gente precisa repensar, se repensar. Sim. Até para que a gente possa estar confortável no nosso lugar, para a gente possa ser dono de si, ou mesmo estar mais em conexão com si, né? Pertencer a si mesmo. Né? Acho que a gente volta para o inglês que a gente não sabe o nome, que eu acho que é uma bela de uma frase. É uma bela de uma frase, eu gosto muito. Diego, muito obrigado. Obrigado a você. É uma oportunidade de a gente poder conversar e poder revisitar e falar de temas muito importantes. Muito obrigado mesmo.